Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da cassação dos vistos do pessoal envolvido com o Mais Médicos, né? O Alexandre Padilha, que foi ministro da Dilma, que fez essa lambança do Mais Médicos, essa exploração escravocrata absurda que foi o Mais Médicos, né? Estava muito estranho ele não ter o passaporte cassado, né? Mas ele teve. Ele e a família, a esposa e a filha receberam e-mails informando que os vistos deles para os Estados Unidos não estão mais válidos. E certamente ele também deve ter sido cancelado o visto dele também nesse programa. É aquilo que eu falei para vocês, o pessoal estava com a ideia de que não, que foram só aquelas duas pessoas ali, só o cara lá da COP e o outro rapaz que é o braço direito do Padilha. Não, meu amigo, foi uma leva da galera do PT da esquerda que teve o visto para os Estados Unidos cancelado. Isso daí é bom para aumentar a temperatura. Eu acho que tem que ser isso aí mesmo, né? O pessoal dos jornais aqui tá dizendo, olha que tadinho, porque a filha dele tem 10 anos. Pois é, né? Mas a culpa é dele, né? Ele que fez a merda, né? Imagina o filho dos médicos cubanos explorados como escravos aqui no Brasil, o que não passaram por culpa desse idiota aqui, né? Merece muito mais do que isso em termos de punição. E vai chegar a punição, tá? Essa notícia foi sugerida por Soberania, 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 Fim do SUS, MEC, CLT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aqui, ó, Estados Unidos cancelam vistos da esposa e da filha do Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha é o atual ministro da Saúde e era o ministro da Saúde no governo Dilma, quando foi implementada a lambança dos Mais Médicos, né? O Mais Médicos sempre foi um absurdo, a gente sempre falou contra esse negócio. Felizmente o Bolsonaro acabou com essa coisa, na verdade ele não acabou com o programa, porque o programa, do ponto de vista de atender os brasileiros, era positivo, né? Realmente o Brasil tem uma área grande no interior em que é difícil conseguir médico, você não encontra médicos dispostos a ir atuar em municípios pequenos do interior do Brasil, então sempre teve essa dificuldade. Nesse ponto é uma coisa louvável. O problema era a outra ponta da coisa, que é trazer médicos escravos cubanos, pagar para o governo. O que o Bolsonaro fez quando ele entrou? Ele deu a opção dos cubanos continuarem, mas seria pago direto o salário para o cubano, né? Não seria mais pago para o governo de Cuba e coisa e tal. Aí o governo de Cuba cancelou e chamou todo mundo de volta, e daí essa foi a história, né? O pessoal do PT está enroscado com esse negócio do Mais Médicos agora. Isso certamente é uma violação de direitos humanos extremamente séria. Aqui, ó, a informação tem melhor aqui no G1, olha só. Eu cancelam vistos da filha de 10 anos e da mulher de Alexandre Padilha. E, de novo, não são só eles não, tá? Isso aqui é que o pessoal tá descobrindo isso aqui agora e tá falando, mas um monte de gente no governo Lula teve visto cancelado nessa leva. Por quê? Porque esse programa dos Mais Médicos foi um programa feito pela esquerda brasileira para ajudar o Fidel Castro, para ajudar o regime dos Castro lá em Cuba, né? Ou seja, é uma maneira de mandar dinheiro para Cuba no final das contas, né? E o pior, esse dinheiro acabou sendo usado para manter no poder essa turba de ditadores lá na ilha até hoje. Até hoje ainda é essa turba do Fidel Castro que governa lá. O Fidel Castro, felizmente, já foi prestar conta, mas o cara que está lá hoje é também indicado por ele, né? Então tá aqui, olha só, eles botaram aqui ó, a imagem aqui do e-mail que eles receberam. Receberam um e-mail, São Paulo visto, né? Prezado fulano de tal, data 15 de agosto de 2025, informamos que seu visto americano foi cancelado pelo Departamento dos Estados Unidos de acordo com a seção 221I da Lei de Imigração Nacionalidade, que se baseia no fato após... Essa ação baseia-se no fato de que, após a emissão do seu visto, surgiram informações indicando que o senhor ou senhora pode estar inelegível para o visto. Por que meu visto foi cancelado? A informação indica que o senhor não pode estar mais elegível para um visto, se tornou disponível após a emissão do visto. Ou seja, eles tinham visto para ir para os Estados Unidos e foi cancelado porque não estão mais elegíveis para isso, né? E isso o que significa para o meu status? Eu posso permanecer nos Estados Unidos? Então isso é uma coisa importante, tá? Porque isso daqui esclarece também aquele caso do filho do Barroso que está lá no... Olha só, o Alan dos Santos está dizendo que o filho do Barroso ainda está lá nos Estados Unidos, tá? Não saiu de lá, não. E aqui esclarece esse ponto aqui, que é uma coisa interessante aqui, ó. Isso, o que significa para o meu status? Posso permanecer nos Estados Unidos? Se já está nos Estados Unidos, o cancelamento do seu visto não altera o status que foi concedido pelo Departamento de Alfândega e Fronteira, o CBP, no momento da sua entrada nos Estados Unidos ou a sua possibilidade de permanecer no país. Então, se você tem um visto que foi revogado, mas você já está nos Estados Unidos, você pode continuar lá.
Então, tem o pessoal dizendo que o filho do Barroso está no Brasil e não sei o que lá, a gente não sabe se o filho do Barroso está no Brasil ou não está. O Alan dos Santos está dizendo que o filho dele está lá nos Estados Unidos, então provavelmente essa informação aqui serve também para ele, ou seja, enquanto ele estiver nos Estados Unidos, ele não tem problema, ele não vai ser expulso dos Estados Unidos porque o visto foi cancelado. Agora, ele não pode entrar mais nos Estados Unidos. Aqui, ó, se eu precisar viajar para fora dos Estados Unidos, se você viajar para fora dos Estados Unidos, para voltar para os Estados Unidos, você vai ter que ter visto, e o seu visto foi cancelado, então você não vai conseguir entrar, né? Então, essa aqui é a informação, ou seja, mais uma vez a gente tem aqui a informação de que o governo americano tinha avisado, todo mundo envolvido com o programa Mais Médicos, o que é boa parte do governo Lula. A grande dúvida que fica agora é, se é que chega no Lula, porque o Lula, na verdade, não estava envolvido diretamente no Mais Médicos, né? Veja, o Mais Médicos existe até hoje, tá? Só que agora é o Mais Médicos que foi reformado pelo Bolsonaro. Então é o Mais Médicos que foca em médicos brasileiros que estão dispostos a viajar para cidades do interior. Então você consegue um salário, consegue uma série de benefícios para você prestar assistência em cidades do interior, né? O problema do Brasil é esse. A maior parte dos médicos no Brasil prefere trabalhar em grandes cidades, prefere trabalhar no sul e no sudeste, não quer ir para o interiorzão do nordeste, interiorzão do norte. É aquela coisa, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida. Obrigar as pessoas também é errado, né? Então, o programa continua existindo, mas agora é principalmente com médicos brasileiros pagos pelo governo para essa situação. E parece que tem alguns estrangeiros também, mas tem que vir, tem que fazer o revalida, tem que ter todo o processo para se tornar um médico no Brasil, né? Aqui, ó, Estados Unidos revogou os vistos brasileiros ligados ao Mais Médicos. E aí o Alexandre Padilha, evidentemente, por ser justamente uma figura que participou do Mais Médicos, certamente teve esse visto revogado. Não dá para saber se o dele foi revogado também, porque o que acontece? Como ele é ministro de Estado, ele tem direito a passaporte diplomático. Então eu não sei como é que é o processo neste caso, como é que fica a entrada dele neste caso. Mas eu tenho certeza que isso daqui foi um sinal muito forte para o resto da galera do PT. Se você gosta de ver o Mickey, gosta de ver o Pateta, meu amigo, ó, está ligado com esse governo do PT, é arriscado. Excelente essa mostragem aí, por quê? Porque tá o Hugo Mota, o Columbo, muito animados em seguir o governo Lula, né? Não porque o Lula liberou um monte de emenda pra gente, liberou dinheiro pra caramba, coisa e tal. Pode ser que, beleza, né? Mas pode saber que vocês podem perder o visto com certeza. Entrar na Magnitsky, como eu falei, é uma coisa mais séria. Por enquanto, só o Alexandre de Moraes. Não dá para descartar no futuro outras punições dessa forma. Mas por enquanto só o Alexandre de Moraes. Mas cortar visto, meu amigo, cortar visto o pessoal corta com muito mais facilidade. Os Estados Unidos tem esse negócio de realmente não deixar a pessoas que violam direitos humanos entrarem lá nos Estados Unidos. Então o Padilha, era lógico que ele estava isso. E da mesma forma que teve o Padilha, teve aqueles dois outros casos, eu tenho certeza que tem mais um monte de gente e a família dessas pessoas todas proibidas de entrar nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza vai fazer a mulher do Hugo Mota, a mulher do Alcolumbre. Será que eles têm mulher ou têm homem? Não sei, eu não sei como é que não sei qual é o lado que eles têm prazer, mas enfim, o companheiro do Alcolumbre e do Hugo Mota também vão perder o visto para os Estados Unidos, né? Então essa é a situação. Meu amigo, o negócio tá pegando, cara. Um recado muito sério pra galera que tá no governo Lula. Você que tá no governo Lula, se prepara, a coisa vai chegar pra você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.